Psicologia. Etimologicamente, o conhecimento da psique. Porque logos e logia, logos tem a ver com atribuir nomes e compreensão e ordem àquilo que era um território desconhecido. A geologia é o conhecimento da Terra, a psicologia seria o conhecimento da psique. Uma boa parte do conhecimento da psique é afim com algumas das grandes charneiras da moral. Um termo que eu gosto em moral, e que é um termo eminentemente ocidental, é o termo iniquidade. Eu agora não me iria focar em quem usou esse termo e quem abusou desse termo. Ou que autoridade é que um ser humano tem sequer para usar esse termo em relação a outro ser humano. Mas a palavra iniquidade, que é inequos, falta de equidade, é completamente, que é uma palavra da moral, é completamente afim com a noção psiquiátrica, que a maior parte das doenças psiquiátricas são descritas como desequilíbrios. Inclusive, o manual de psiquiatria diz, alguns manuais dizem referência ao manual, ou lista, ou listado dos desequilíbrios. Desequilíbrio é uma palavra comum em psicologia. Ora, nós só temos iniquidade e desequilíbrio quando temos duas coisas para equilibrar. Quando temos, como nós temos visto tantas vezes, a matéria bruta do universo, o magma primordial, para equilibrar. Quase que apetece dizer que a história da humanidade, seja a história objetiva, seja a história subjetiva, a história visível, mesurável, e a história invisível das nossas angústias e do nosso processo interior, é uma história do desequilíbrio inocente inicial, porque uma criança só para de comer chocolates no momento em que cai para o lado com dores, não é? Até lá não cai, não para, nem tem motivo para parar. Portanto, desde o desequilíbrio inocente pré-moral inicial até à vontade espiritual, que é uma coisa que se gera na tua mónada e que o indivíduo tem de aprender a fazer descer para baixo. Eu disse descer para baixo, não disse? Tem de aprender a fazer descer até que a vontade monádica, que é uma coisa gloriosa acima da tua cabeça, se instale no centro dos lóbulos cerebrais. Nós estamos aprendendo a dar à luz uma vontade. Vontade. Uma vontade que não pode ser colonizada pelos ideólogos. Uma vontade que não pode ser corroída por uma ideologia. Essa fase passou. Porque o ideólogo é um indivíduo que, no fundo, é um indivíduo extremamente perverso, sobretudo se for bem pago. O ideólogo é um indivíduo que, lá no fundo, especializou-se em apanhar a vontade espiritual dos seres humanos e desviá-la para um fim que já não é equilíbrio. Que é uma ideia extrema. Quer dizer, as ideologias têm sido uma antecipação do reino de Deus na Terra. Uma antecipação do que a nossa tradição chama a Jerusalém Celeste e que outras tradições chamam, sei lá, Manoa,
Ultima Thule, Agartha, Shambhala, todas. E as ideologias são antecipações disso. Só que tem um pequeno detalhe. Toda a ideologia implica uma entrega do teu núcleo criativo a um agente exterior, que é o centro ideológico e que cria a ideologia. O que é terrível, porque a vontade pura desce sobre um ser. Quando um ser tem um contacto interno sério, ele começa a ser um centro de vontade, já não é só um centro de amor, já não é apenas um centro de inteligência, é um centro de inteligência, de amor e de vontade. Portanto, estas coisas acontecem e no momento em que a vontade começa a aterrar é captada por uma ideologia. Vejam os kamikaze na Segunda Guerra Mundial, os japoneses. Há vontade combinada com ideologia. Sabem do que é que eu estou a falar? Um suicida... Hello! Um suicida é, claro, um suicídio ideológico é uma combinação de vontade com ideologia. Não sei se me faço entender. Então, nós estamos aprendendo a dar à luz uma vontade. Nós estamos aprendendo a tornar-nos receptáculos da vontade espiritual. Se perguntarem qual é o órgão mais alto, qual é o objeto mais complexo que nós conhecemos? O cérebro. O cérebro é o objeto mais complexo que nós conhecemos. É muito mais complexo que um buraco negro. Um buraco negro é poderoso, é desconcertante, mas nós compreendemos. O cérebro é muito mais complexo que uma galáxia, exceto na medida em que uma galáxia pode conter um número gigantesco de cérebros assim a viverem lá dentro. Mas tirando isso, o cérebro em si é muito mais complexo que uma galáxia. Um cérebro é muito mais complexo que uma célula óptica, como estas células dendríticas em si. O cérebro é mais complexo que as células da visão. É o objeto mais complexo. Se passarmos imediatamente para qual é o fenómeno mais raro que existe, é a vontade espiritual. Se fizéssemos uma pirâmide de acontecimentos e de fenómenos e de trocas e de situações, portanto, começas, não sei, o que é que vais pôr na base? Teria que ser algo extremamente comum, como a condensação do ar ou a condensação da atmosfera, ou a transformação de gases em líquidos, e vais subindo no topo dos fenómenos observáveis que são extremamente raros. Tu tens a vontade espiritual. Isto é, não a boa vontade, mas a vontade para o bem. Todos nós nascemos com boa vontade. Só depois das provas do deserto, do guardião do umbral, da antítese de nós próprios e do contacto com o que é realmente o fogo iniciático que separa o trigo do joio, é que o indivíduo descobre que a boa vontade com a qual nasceu se transmutou em vontade para o bem. Usando o termo de Alice Bailey, do tibetano, from goodwill to will to good. Essa mutação é rara. Repara, há plantas que nascem sem ensaiantes lá no deserto do Chile. E há pássaros que só têm filhos não sei quantos em não sei quantos anos. E há pássaros do paraíso que são raríssimos de fotografar, porque eles têm sensores que captam os seres humanos a quilómetros. Portanto, é muito raro fotografá-los. Há de tudo. Eu não sei. Haverá cavalos marinhos azul elétrico? Eu voto que haja. Gostaria que houvesse. O mundo é feito de coisas raras, mas a vontade espiritual pura é a mais rara. É a floração deste planeta. É a flor mais rara deste planeta. Pura. Movimento físico através da opinião. Sim. E eu te disse há bocado, entre os lóbulos cerebrais. Tem um ancoramento
Quer dizer, ela revela-se através de uma pulsão que a pineal transmite à hipófise. E que é... A hipófise recebe a vontade a hipófise recebe a vontade espiritual como campos eletromagnéticos extremamente fortes. E depois a hipófise transforma a vontade espiritual em impulsos bioquímicos para as glândulas. De qualquer forma, a vontade espiritual pura é o fim do processo psicológico. Isto é tão delicado. A história do erro ideológico, a história das imposições políticas, a história das teorias que tentam atalhar caminhos, desde a utilização de substâncias para alterar a consciência, até à ideia de privação, como no ascetismo, que é uma droga. O ascetismo é uma droga como outra qualquer. Vocês um dia hão de experimentar o prazer de não ter prazer. E é um prazer enorme. Ai, não tenho prazer nenhum na vida. Nunca gozei tanto com o facto de não ter prazer. É exatamente a mesma coisa ao contrário. Não sei se me faço entender. Portanto, a história das substâncias, a história da negação da vida prânica. O asceta não nega a vida cósmica, ele nega a vida no seu componente especificamente prânica, até um certo ponto. E a história da exacerbação do prazer nos registros, por exemplo, orgíacos e tântricos, são diferentes, orgia e tantra. A história do esconder, a história do mostrar. Eu quando digo a história é porque podem-se escrever autênticas histórias sobre isso. Vocês não conseguem imaginar, tipo, Agostina Bessa Luís, nova obra, A História do Esconder. Uma breve história do esconderijo. Tudo é possível neste mundo. Portanto, essas histórias são as tentativas, toda esta história, são as tentativas de gerar vontade espiritual antes de integração psicológica. Isto é, de substituir a integração psicológica por uma dureza, porque a vontade espiritual em si nunca é dura. Se vocês quiserem compará-la a um pai, é um pai quente, compreensivo e gradual. Isto é, que respeita as sequências da integração psicológica. O que é a integração psicológica? Dito de uma forma assim, bem simples. Bem, o teu corpo não és tu. Existe aqui um lapso. A tua memória não és tu. Os teus hábitos, sejam mais na direção do açúcar, sejam mais na direção do vinagre, não são tu. As pessoas que tu amas não são tu. As metas superiores que tu tens ainda não são tu. Os nossos medos não somos nós. Tudo isto são bólidos, são concentrados. A integração psicológica consiste em trazer todas estas coisas para o domínio da psique profunda e transformá-las em eu. O integrado psicologicamente em extremo já não é um dissociativo místico que diz eu não sou o meu corpo. Ele diz o meu corpo é eu. Quer dizer, a esfera do self superpôs-se às outras esferas cognitivas, sensoriais, vibracionais, químicas, o que tu quiseres. Sim, os meus corpos são eu, mas eu não sou os meus corpos. O self que estava atrás e os corpos à frente, a integração psicológica, além de os trazer para o self passa para a frente e os corpos passam a estar integrados a... É uma sensação. Se querem saber, é mesmo uma sensação. Não é uma ideação, nem uma abstração. A integração psicológica é uma sensação de domínio sobre o cosmos. É passar de medo do tigre a cavalgar o tigre.
tudo que seja cavalgar, em psicologia, tudo o que seja cavalgar tem a ver com integração psicológica. Montar o touro, montar o tigre. No Lao Tse, ele monta um búfalo, se não estou em erro. Montar a fera tem a ver com integração psicológica. Domar o cavalo, unir os dois cavalos no Hércules, tens o cavalo preto e o cavalo branco, unir os dois cavalos. Tudo o que diga respeito a montar, a dominar, tem a ver com a integração psicológica. Claro que estas imagens vêm do Mediterrâneo e da Grécia Antiga. Hoje não utilizaria uma imagem dessas. De qualquer forma, para ser assim bem rápido, a história do erro, neste mundo, em grande parte, é a história da tentativa de cristalizar a vontade espiritual antes da integração psicológica. E isto pode ser desmultiplicado, como vocês imaginam. Uma das preocupações da hierarquia hoje é que a vontade espiritual pura é ambígua em relação à psique. Tenta ver uma gota de ácido sobre um papel cavalinho, faz um buraco imediatamente. Depende do ácido. Uma gota de ácido sobre uma laje de barro não faz um buraco imediatamente, vai fazendo devagar. E uma gota de ácido sobre um vidro não faz nada. Dependendo do vidro, mas entendem, não faz nada. O ácido, certos ácidos não corroem o vidro. Então, se for um vidro tipo cristal, corrói o brilho só. Ora, se nós vimos a vontade espiritual, que é aquilo que nós estamos a aprender a dar à luz, como esse ácido, tu dizes assim: és capaz de ir sozinha para a Índia? A pessoa diz: eu não sou capaz de ir sozinho para a Índia, eu não sou capaz de ir sozinha para a Índia. E podes perguntar: isto parece uma coisa tipo girlish, és capaz de ir sozinha para a Índia? Não, mas com 3 amigas vou. Pronto, conhecem a gente, que as raparigas andam sempre acompanhadas. És capaz de, e tu vais vendo que a tua vontade espiritual ainda não nasceu. A pessoa vai vendo: espera, não sou. Claro que a vontade espiritual não é ficção. Não é através de pequenas ficções que nós a testamos. A vontade espiritual manifesta-se em função do que é necessário. Portanto, se eu perguntar: és capaz de ir até à Índia sozinha, out of the blue, a pessoa pode dizer: não, não sou, porque aquilo não é necessário. Mas aquilo que é absolutamente necessário, e se nós fazemos o que é necessário, não do ponto de vista da sobrevivência, porque uma vez estamos aqui vivos, eu parto do princípio que estamos a fazer o que é necessário para continuarmos vivos. Não. O que é extraordinário, que para os homens é extraordinário, e para o Logos já não é extraordinário, é necessário. E isso marca a diferença entre a passividade, que é a última coisa que nós queremos cultivar neste trabalho, que é um trabalho preparatório. Daqui a 3 anos já não há Air School. Entre a passividade e a alta atividade, que é o que se pretende destes seres. É a diferença entre o necessário normal e o extraordinário. E isso vai ser apresentado claramente sobre a mesa de trabalho. E não vai ser apresentado por... Não é macrocéfalo, não é nenhum indivíduo que vai-vos dizer: está aqui. Não, o indivíduo um dia vê: espera, isto é o meu extraordinário. A vontade espiritual é como esse ácido que, ao descer, um dos problemas da hierarquia é esta preparação do terreno. Quer dizer, não é para descer em cartão, não é para descer em barro, não é para descer... É para descer numa estrutura cristalina. Quer dizer, uma estrutura que, eu vou-me repetir, fez a integração dos opostos. Eu penso que nós, neste momento, não confundimos integração com síntese. Integração é do domínio psicológico, síntese é do domínio iniciático. São
coisas diferentes. Integração é feita com a consciência, com a vontade humana e com uma boa utilização do tempo e do espaço. E se tu deres uns estalos no burro que tu és, uma pessoa também tem um burro, não tem? Para lhe dar um nome aceitável. E se uma pessoa for tocando o burro e dizer vai, mexe, ele vai-se mexendo, mas o que é isto? Ainda estás aí e tu vais integrando psicologicamente porque vais conseguindo utilizar o tempo e o espaço. E se querem saber, integração psicológica sempre conduz a uma utilização exímia do tempo e do espaço. Há indivíduos que começam pelo tempo, quer dizer, são pontuais e organizados no tempo, etc. E outros começam pelo espaço. Há indivíduos que utilizam o espaço de uma maneira incrivelmente fecunda. Esta polaridade psicológica e estas polaridades psicológicas que preparam o terreno para a descida da vontade espiritual é mais ou menos assim. Quanto mais alta é a qualidade da integração psicológica no momento da descida e do dar à luz da vontade espiritual, menos idealização, ideologia, apropriação, veneno, domínio é exercido do homem sobre o homem. Existe aqui uma regra direta. A qualidade da integração psicológica no momento de dar à luz a vontade espiritual é inversamente proporcional ao domínio do homem sobre o homem. Ei, ótimo. É isto. Portanto, quando nós nos queixamos de eras de tirania, de incríveis assimetrias, e eu não me estou a referir à assimetria masculino-feminino, de lutas de classes, quando nós nos referimos a altos financeiros descendo com os seus helicópteros nas suas vivendas, com bairros da Lata a 1 km de distância ou 800 metros de distância, como naqueles países que nós conhecemos que têm assimetrias de ficção científica. Quando nós falamos de comércio de órgãos, quando nós falamos de pessoas que acordam numa banheira sem um órgão, com gelo, o que já foi bom, já não está mal. Aos que não levam gelo. Quando nós falamos da tirania absoluta e de formas de tirania absoluta que acontecem neste mundo, e reparem que o homicídio é a forma final e absoluta de tirania, não há mais. E podíamos continuar indefinidamente a entrar num mundo do desagradável e do terrível, mas depois temos que ir dormir. Portanto. Sim, não vá à Kitty e começar a dizer: ai André, quando é que falas da luz? Eu não vou falar da sombra. Mas isso tudo, isso tudo é diretamente proporcional à qualidade da integração psicológica no momento em que se dá luz à vontade espiritual. Portanto, a hierarquia tem um problema complexo para gerir. Ela precisa de um batalhão de psicólogos em baixo, de uma série de hierofantes acima e de indivíduos que são, digamos, coordenadores entre integração psicológica e síntese descendente, porque para haver síntese tem que haver descida da vontade espiritual e tem de haver a ação de fogos sagrados sobre o indivíduo, enquanto para a integração psicológica não é necessário descida de fogos sagrados sobre o indivíduo. A integração psicológica passa-se no domínio do zodíaco, da grande roda do mundo e da vida. A síntese espiritual, a vontade espiritual, passa-se no domínio de uma outra roda que não é esta, mas esta. Okay? Vocês têm esta, que é o domínio da integração psicológica. Depois têm esta aqui, de que quase nunca se fala. Pronto, lá está. Viste o que eu fiz agora? Escondi. Vai para o livro de Breve História do Esconder, da Agostina Bessa Luís, hipotético. O que eu fiz agora foi um microfascismo contigo. Porque se eu disser, eu não te digo, tu ficas ligada, ficas tipo, mas talvez
eu vou ficar quietinha a ver o momento em que ele diz. Isto é uma das mais clássicas formas de manipulação do outro. Viram isto a acontecer aqui? Diz. Pois, vocês vão descobrir. O que acontece é que enquanto nós não temos impecabilidade semântica, e é só isso, eu prefiro não avançar. Não é? Mas é uma questão de honestidade semântica. Não é... Tu dizes, é o quê? Não sei. Está a vir a ser. Há coisas que estão a ir e há coisas que estão... Esta está a começar a definir-se. No entanto, pronto. Aborda a integração, portanto, os bloqueios, aquilo que é preciso resolver em termos de personalidade e qual é o caminho para a integração dessa personalidade que tem a ver com a calma e a cabeça do dragão, não é? Mas os planetas transcendentes já são um apelo à síntese. Eles têm poder para trazer energia de síntese para dentro do sistema psicológico, sim. O grande antecipador da síntese, se queres saber, é a roda da fortuna. Ali é que está, sim, é ali que está antecipado o estado de integração. Quando nós vibramos no signo e na casa da roda da fortuna, nós temos a sensação de iniciado sem o sermos. Quer dizer, é a sensação da terceira iniciação, apesar do indivíduo ainda estar a terminar outros aspectos anteriores, se for o caso. Não sei se me faço entender. Por isso é que se chama... Não é por isso é que se chama a part of fortune. É como uma dádiva de integração. Nós funcionamos tão bem ao nível da roda da fortuna que é como se aqueles 4 fatores, físico, emocional, mental e espiritual, não só estão bem ligados e distribuídos 25, 25, 25, 25, dá 100%, como, em vez de estarem assim, estáticos, estão assim, dinâmicos. É isso que a roda da fortuna representa. É a Terra, com a sua distribuição 25, 25, 25, 25, tornada dinâmica. Não sei se isto faz sentido. Ou seja, o símbolo da Terra é este. Este é o símbolo da Terra. O símbolo da roda da fortuna é este. É a Terra tornada dinâmica. E portanto movendo-se. E, portanto, o físico, emocional, mental e espiritual, vou pôr o espiritual em baixo, só estão a contribuir uns para os outros. Aqui eles estão para se emocionar e para se estimularem uns aos outros. Aqui eles estão a contribuir. Por exemplo, eu tenho a roda de fortuna em Carneiro, na casa 3. O que significa que eu deixo na casa 3. Carneiro na 3. O que significa que porque na roda da fortuna tu deixas de sentir a ti próprio. Porque estás a sentir tão a ti mesmo que é o paradoxo que eu acho que será que os budistas já detectaram isto? Com certeza. Quando tu estás em plenitude do self, tu superas o self. Não precisas te preocupar com o ego, nem com o não ego, nem se estás a ser. É sinónimo de self? Não, a roda da fortuna é sinónimo de plenitude. De fluxo, daquilo que os psicólogos chamam de estado de fluxo. Significa o Dharma? O Dharma tem mais a ver com Júpiter. Significa, o Dharma não é um conceito operativo. É uma meta, é uma vibração, é uma espécie de desígnio. A roda da fortuna é operativa, é quase mecânico. É onde o indivíduo entra em estado de fluxo. Se tem a ver com o Dharma, tem. Naquela área. Na casa específica. Sim, se ele tem câncer na casa 4, só para simplificar, é quando ele está a ser mãe em casa, dentro do lar, que ele vibra como um iniciado. É uma vibração de integração, de tal forma conseguindo entre o físico, o emocional, o mental e o espiritual, que o indivíduo deixa de se sentir. Vocês só se sentem vocês próprios em função dos conflitos e das tensões. No dia em que a última tensão, baby, e o último conflito forem resolvidos, nesse dia o indivíduo sente de tal forma o sol do seu self que o transcende para uma consciência universal integradora de todos os outros selves. Isto é, eu não estou a dizer... Há duas formas de nos sentirmos a nós mesmos. Uma é redutora, em função dos conflitos e dos bloqueios, e é aquela que nós conhecemos mais. Porque se eu te der um beliscão, tu vais sentir a perna que não estás a sentir antes de dar o beliscão. Hã? Por contraste. E a outra forma de se sentir assim mesmo é
quando o indivíduo termina o bloqueio e o conflito, e há ali um momento em que se sente pleno, a sensação de identidade é total. E o paradoxo, isto tem muito a ver com o mistério de Portugal, da identidade portuguesa. O paradoxo é que no momento em que tu atinges a máxima consciência de ti como um self pleno, sem conflitos e bloqueios, explodes para o universal. Porque a tendência centrípeta desapareceu. Tendes imediatamente para o universal. É por isso que o iluminado tanto é iluminado em si como iluminante de tudo, porque ele está esquecido de si na medida em que está pleno. Nós já vimos isto quando estudámos o Sol, lembram-se? De qualquer forma, deixa-me psicologicamente, nós temos estado habituados à polaridade, às polaridades horizontais, que são as polaridades do zodíaco, e que são polaridades bem conhecidas. Aurora, queres dizer alguma coisa? Ainda estou um bocadinho, desculpa, na roda da fortuna, a tentar compreender, mas uma compreensão mais profunda, o que é que ela significa. Nós aqui temos aulas inteiras sobre a roda da fortuna. Nós temos aqui aulas inteiras sobre a roda da fortuna. Desculpa, não, mas diz. A roda da fortuna, então, é algo que nós já trazemos de vidas passadas, que está completamente integrado naquela área. Eu não sei até que ponto é que as vidas passadas concorrem na definição da roda da fortuna. Não tenho certeza. Mas a roda da fortuna funciona como, parece-me, como uma antecipação da terceira iniciação. A roda da fortuna é onde se chega à terceira iniciação? Não, boa pergunta. Não. A terceira iniciação chega-se através do centro do zodíaco. O que a roda da fortuna faz é criar uma trégua no processo psicológico, de forma que sempre que eu vou ali vibro como se já tivesse realizado o unicórnio, como se já estivesse no centro. Digamos, todos nós somos unicórnios em 2 pontos no mapa astrológico. No ponto central do Sol, e nós temos o Sol numa casa e num signo. Se me perguntarem, é no Sol? Não é no Sol todo, não é naquele círculo à volta, é no ponto central. Agora, um indivíduo que tente compreender o que é o ponto central do Sol astrológico naquela casa e naquele signo. Aí, nós já somos um unicórnio. Porque ali está o germe do self que vem ao de cima com o processo de individuação. O centro do Sol é o self. O círculo é o ego. Então, pronto. Aí, nesse ponto central, o indivíduo já vibra o unicórnio. Logo que nasce. Quantas pessoas podem lá chegar é outro assunto. Mas ele está lá. O facto de nós não vermos um órgão não significa que ele não esteja lá a cumprir a sua função. E é assim psicologicamente também. E na roda da fortuna, aí vibramos como se fôssemos um unicórnio. Só que é uma casa e um signo. Não é a síntese final do zodíaco. É apenas aquela casa e aquele signo. É nessa casa que a pessoa, quando precisa de encontrar o equilíbrio dos opostos, encontra esse equilíbrio. Exatamente. Seja qual a casa que for, portanto, ele encontra esse alinhamento. No meu caso tem a ver com pioneirismo, carneiro e transmissão, gêmeos. Tem a ver com a combinação da palavra falada, que é gêmeos, com pioneirismo, com ir onde é que é tirar-me cabeça. É nesses momentos em que eu estou funcionando como um professor, digamos, e como um pioneiro, portanto, não ficando a olhar para trás, é nesses momentos em que eu integro completamente, em que não há André no sentido social, psicológico, problemático, ou o que for. Portanto, e nesse sentido, pode ser assim, quando nós estamos a vibrar na roda da fortuna, nós estamos tão em nós próprios que nos esquecemos de nós mesmos. E este paradoxo tem que ser amado. Na roda da fortuna, que é, em termos astrológicos, que é o ancoramento de vontade. Se a pessoa puder antecipar-se, se a pessoa puder vibrar, tiver a oportunidade de vibrar na roda da fortuna muitas vezes, ele começa a sentir o que é a descida da vontade espiritual. Agora, a vontade espiritual em si, final,
desce mais facilmente quando a pessoa compra a cabeça do dragão para poder regressar à cauda do dragão. Aí sim, aí o mapa vibra todo. E o Quiron também é tratado. Sim, sim. Agora, os opostos a que nós estamos habituados são os opostos horizontais. E depois fala-se de opostos verticais quando se fala do céu e da terra. E de uma maneira geral nós temos estas 12 vibrações. Olha para ti. Tu tens um corpo físico, não podes ignorá-lo. Tens um conjunto de vitalidades, também não podes ignorá-la. Pois fazes parte de uma rede social em que é importante que te faças entender. E é importante que a energia, que a informação circule, não podes ignorar. Portanto, aí tens o primeiro quadrante. Depois és mãe ou filho. E se ignorares a família, ficas um bocado esquizoide. Portanto, a casa 4 é determinante. Depois tens um problema para resolver que é em que é que tu és único e em que é que tu és genuíno. Qual é a tua verdade criativa e essencial? Como é que tu dás à luz o teu ato criador? O que é o teu ato criador? Que é a casa 5. E podemos continuar indefinidamente. Estas 12 vibrações não podem ser ignoradas. Elas são o território da psique. Mas depois tens a terra em baixo, que é em profundidade. A Terra, se nós pudéssemos telescopicamente, através de um telescópio retrospectivo, mergulhar nos mistérios da Terra, iríamos até ao momento em que a luz divina, a luz eterna, se transforma em explosão cósmica. Isso está na base de tudo. Está na base da nossa coluna vertebral, está na base de um planeta. Digamos que toda a organização da substância é orgásmica no núcleo. Vocês aceitam isto? E o que é que significa orgásmico aqui? Vamos simplificar. Vamos para o termo órgão. Vamos para o termo urgos, que é de onde vem a palavra. Urgos, obra, trabalho. Toda a organização material, seja um átomo, que contém no centro uma enorme quantidade de energia aprisionada. Próton, neutrão. O neutrão está ali a travar o próton. Não sei se me faz entender. E aquilo ali liberta uma força. Seja um átomo, seja um planeta, com o seu núcleo de fogo. Eu não sei se é cor de laranja. Seja um átomo, seja um planeta, seja uma galáxia, seja o Big Bang, seja um ser humano no núcleo. Porque o que é o centro do ser humano? Não é o Tiantiang, não é o umbigo. É mais abaixo, é na base da coluna vertebral. Toda a organização material no centro é uma obra, um urgos, controlada. É um... Não sei como dizer isto. É um... Porque eu não quero abusar das palavras, das metáforas do erótico. Mas é... Porque isto não tem nada a ver com erotismo. Isto tem mesmo a ver com potência. É uma potência centralizada. Que vai libertando parte do seu poder, e não todo, muito importante, à periferia. Se todo o calor do centro da Terra viesse à periferia, eu não sei, podia ser muito divertido para alguns loucos, mas era a destruição do planeta. Se toda a potência que está na base da coluna vertebral de um ser humano, Kundalini e Lux Eterna, fosse liberta ao mesmo tempo, o indivíduo incinerava. Eu espero agora não vir outra vez aquela pergunta. Então aquelas pessoas da combustão espontânea, foi isso que aconteceu? Eu não sei, eu não estava lá, eu não vou especular. Mas o indivíduo incinerava. Se toda a potência no centro de uma galáxia, que é um berçário de bebés, portanto, não podia ser mais nupcial e Natal, é mesmo Natal, é um berçário de bebés. Se toda essa força natal que está no centro de uma galáxia se espalhasse de repente para o resto da galáxia, a galáxia destruía-se a si própria. E assim sucessivamente. É muito importante compreender que quando falamos da mãe e quando falamos do que está na base do zodíaco, não no centro, mas conicamente em baixo, o que está conicamente na base da defração da psique protodivina em 12 é a mãe. E esse núcleo é orgásmico por natureza. Só que como nós não podemos... Essa palavra é uma palavra que é usada em muitas outras circunstâncias. É o urgos.
Urgos. A obra na matéria. Porque o outro de cima é o orgos, que é o or. Or. Então, esta base é muito importante nós compreendermos. Porque isto irá gradualmente serenizar-nos em relação à desconcertante potência que é dada ao ser humano para gerir. Não é de admirar que os seres humanos vivam com medo de si próprios, perplexos consigo próprios e em busca urgentemente de bibliotecas várias para compreenderem isto. Isto nós no livro No Terra Última chamámos para a Terra. Esta cadeira eu quero o quê comigo hoje? Não é só... Quero dançar. Como no Titanic. O barco está-se a afundar e eles dançam com as cadeiras. Conheço. Este ponto aqui, nós no Terra Última chamamos Mar. A Câmara da Mãe do Mundo. E ela é fundamentalmente Urgo. Que está na base da palavra... eu não vou repetir. Então, tu tens isto aqui. E como nós sabemos, cá em cima, tu tens a potência do Pai, ou a potência masculina, cósmica. Não confundir aqui com Vênus, Marte, nesta zona. Aqui em cima, tu tens Orgo. Estas duas, curiosamente, William Reich chamava Orgon a energia prânica fundamental kundalínica e, portanto, a energia, digamos, que preenchia toda a substância planetária. E nós estamos aqui a fazer uma distinção entre Ur, que é ascendente, e Or, que é descendente. Psicologicamente, nós parece coletivamente, nos últimos 150 anos, ou nos últimos 1910, nos últimos 100 anos, temos desenvolvido ferramentas modernas, desde desde Freud a Jung, para anexar à mente contemporânea o zodíaco. Quer dizer, uma boa parte da psicologia, no fundo, para um indivíduo preparado, é uma atualização da linguagem dos mistérios horizontais. Uma atualização da linguagem dos mistérios horizontais. Estes são os mistérios... Tu vês os mistérios verticais? Estes são os mistérios horizontais. E de uma maneira geral, chama-se psicologia a esta defração e à integração dos opostos e à remoção dos bloqueios, que implica coisas terríveis, como, por exemplo, a câmara... Se existe uma câmara iniciática onde o fogo sagrado desce nas células de um ser humano, existe uma câmara não iniciática, mas não menos importante, que é a câmara a que nós chamamos consulta. Uma consulta de psicologia profunda é uma câmara não iniciática, mas é uma câmara de integração de opostos. Quer dizer, o grau de confiança para o indivíduo falar das suas sombras, dos seus medos, daquilo que é um pouco pantanoso nele, ou daquilo que é pura e simplesmente aberrante, a um psicólogo, é tão alto, o grau de confiança é tão alto quanto o grau de confiança entre o iniciado e o hierofante. Porque o hierofante é o que conduz o iniciado sem minimamente interpelar o caminho dele. Por isso é que é o termo hierofante. E não guru no sentido mais antigo, talvez. Ok. Só que existe uma outra classe de mistérios que não são nem os psicológicos da pulverização, nem os extremos do potencial de explosão que está no centro da organização material. O que é a matéria? O que é a organização da matéria? Uma explosão controlada. Se ela for totalmente controlada, nós chamamos isso o zero absoluto em física, e é 275 graus negativos. Quer dizer, é quando a matéria não vibra porque é tão frio, tão frio, tão frio. Querem saber? O inferno em Dante não é quente, é gelado. Lembras-te disso, Vítor?
O inferno em Dante não é um sítio quente. É um sítio totalmente gelado. É a total ausência de vibração. Esse é o inferno. E, portanto, se a matéria for totalmente negada o direito à vibração, ela transforma-se numa pedra de pedra de pedra de pedra. Nós nem sabemos o que é. Mas podemos dizer que há uma relação entre extrema densidade e gelo. Mas não é o gelo ali da Antártida que é encantador. Não. É mesmo o gelo cósmico. É o zero absoluto. Está abaixo dos 275 graus. Não, está abaixo do nosso zero Celsius, é 270 graus ou 170 graus, agora já não sei, mas é o zero absoluto. Para os físicos, muito abaixo dos Celsius. Se há sofrimento, há vibração. Esse é o nível, eu estava a citar o Dante, esse é o nível a caminho do inferno. Isto é, do Dante tem várias camadas de inferno. E há o inferno de sofrimento. Mas depois há uma camada mais profunda, que é a última a que ele chega, em que as almas, claro que não são as almas, são as psiques, estão presas num frio absoluto. Num frio absoluto. Portanto, já não se trata de sofrimento, trata-se de stop. O pêndulo para. Portanto, já não há frequência, não há vibração, não há sofrimento, mas também não há. Quer dizer, é melhor nem quer explorar isso. É porque ao mesmo tempo não há. A Blavatsky chamava isso a oitava esfera. E não há sofrimento, mas também não há retorno. O inferno, que era um local de sofrimento. Portanto, se não há sofrimento, é um consolamento, quer dizer, não há nada. É a morte. Agora, esse ponto. Mas o que é, portanto, se houvesse uma negação absoluta, que eu não creio que exista, da vibração, essa negação absoluta da vibração, sem realização cósmica, eu vou repetir, a negação absoluta da vibração sem realização cósmica daria o zero absoluto, ou o negativo absoluto. E esse negativo absoluto não tem nada a ver com a Mãe Divina, seria a matéria sem poder vibrar. O contrário seria libertar toda a energia contida no núcleo das organizações materiais. Tenta ver. Um átomo tem um núcleo. Este núcleo é uma alta concentração de energia. Travada. Um planeta tem um núcleo. Esse núcleo é uma alta concentração de energia. Uma galáxia tem um núcleo. Esse núcleo é uma alta concentração de energia. Sim. Buraco negro, buraco branco. Sim. E um ser humano é uma organização de energia. A coluna vertebral e este ponto aqui, que é a base da coluna vertebral, contém a maior concentração de energia psicobiofísica. E, portanto, William Reich associou o órgão a esta zona. Eu estou a falar em urgo para distinguir de orgo. Agora, esse calhar só vai ser válido neste encontro. No próximo encontro já temos outros termos para isto. O ponto é que, de uma maneira geral, os mistérios têm sido divididos desta forma. Os mistérios menores dizem respeito à integração psicológica. O que forma um ponto aqui ao centro, mais tarde, no fim do processo. Em astrologia, nós vimos, nos encontros de astrologia, nós vimos que o ser começa num ponto do zodíaco e dá 3 voltas, que são os 3 decanatos de cada signo, até começar a sentir o elemento integrador ao centro. E reparem, nós chamámos-lhe no passado unicórnio, 13º signo. E obviamente que ele está em ressonância na horizontal com o 13º raio da transmissão da vida pura. Da transmissão da vida pura. Não é, mas está em ressonância, na oitava da integração psicológica, ele representa a capacidade de mais tarde o grande iniciado transmitir a vida pura. Sabes, o transmissor da vida pura
Na Agni Yoga chama-se o poderoso e o cooperador dos princípios criativos. É um nome complexo que o mestre Mori utiliza na Agni Yoga. Foi bem o termo cooperador dos princípios criativos. Cooperador, que é um termo muito específico, dos princípios criativos. Está no limite entre os mestres ascensos e o mundo de Miguel e Sofia, que são os princípios criativos. Os deuses são tanto pessoas quanto obra, quanto a energia que liga a pessoa divina à obra. Eles são as três coisas integradas. Não sei se me faço entender. Aqui há muito para olhar. Um Deus, quer dizer, um Miguel, é pessoa, obra e agente de ligação entre ambas. E uma Sofia, pessoa, obra e agente de ligação entre ambas. Entra aquela imagem que tu falaste há bocado de o homem em cima do cavalo. Ou seja, quando tu dominas completamente o cavalo, tu dominas a força. Não, exatamente. O cavalo só significa força. Gestativas. O cavaleiro em cima do cavalo é aquele que controla e domina essas forças gestativas. Sim, mas depois há o unicórnio será esse ponto. Não, o unicórnio é mais, sabes porquê? Peço desculpa. É mais, sabes porquê? Porque ele contém aquilo que tu há bocado chamaste de experiências transcendentes. Urano, Neptuno e Plutão também estão incluídos e integrados no unicórnio. Portanto, ele é mais que o domínio das forças. Ele é o domínio das forças e a elegância da combinação das forças com os destinos. Sim, com o destino do próprio indivíduo. Com o Dharma. Ou seja, montar o tigre tem a ver com o domínio das forças. Integrar o tigre às energias superiores é que conduz ao unicórnio. Por isso é que vocês têm a metamorfose animal na grande antiguidade clássica. Desculpa? O unicórnio tem aquele chifrezinho, portanto significa a direção. E a unidade dos opostos. Tem muito a ver com o Sagitário. Sim, ele é o fim. O Sagitário é uma preparação para o unicórnio. O Sagitário é a idealização do unicórnio. É como se dissessem assim: como vês, há um caminho e não dois. Não há dois caminhos, não. Para ti, só há um. Mas eu julgava que havia muitos caminhos. Até aqui havia. A partir de Sagitário, só há um. Nós realizamos em Sagitário quando encontramos a nossa vida. E quando percorremos de uma forma não relativista. E aí do cabeça de dragão, não? Cabeça de dragão integra tudo. Ali está a chave para que todo o zodíaco vibre em harmonia. Agora, sim, até um certo ponto tem a ver com a cabeça do dragão. Mas eu não diria que a cabeça do dragão é a nossa religião íntima. Sagitário é a nossa religião íntima. Júpiter é a nossa religião íntima. A cabeça do dragão não é bem a nossa religião íntima. É mais a área onde nós vamos aprender algo ao qual estamos a resistir. E uma vez aprendendo aquilo, todo o zodíaco vibra em harmonia. Isto não é exatamente equivalente à nossa religião íntima. Mas tem a ver. Sabes, eu tenho cuidado porque as coisas são realmente distintas. Agora, existe todo um mundo que... O poder da tua alma. É o poder da alma. Sobre as quatro. Depende do tempo. Se tu colocares o tempo, quando tu nasces, não está lá nenhum unicórnio. Se retirares o tempo da equação, isto é, da eternidade para o tempo, quando nós nascemos, há um unicórnio sempre, que é a nossa alma. Só que é preciso distinguir o unicórnio, digamos, feito de luz, que é aquele que está lá desde o início, mas é feito de luz, do unicórnio final, que já é feito de luz e de matéria terrestre, é total, no processo final de reintegração ao centro do zodíaco. Com a experiência, portanto. Nós estamos a construir um unicórnio, nós estamos a dar Saturno àquele unicórnio. O unicórnio é feito de luz, sempre. Quando nós nascemos, por isso é que há pessoas, já vamos ver isso, quando nós nascemos, tu tens sempre aquela sensação de santidade latente. Todos os seres humanos sabem do que é que eu estou a falar.
Mas depois tu tens os ciclos de Saturno. 2,5, 2,5, 2 anos e 3 meses, 2 anos e 3 meses, 2 anos e 3 meses. E estes ciclos de Saturno vão revestindo aquilo que era o unicórnio de luz no unicórnio verdadeiro. Eu posso dizer, então, mas o de luz não é verdadeiro. Ele não é integral, não é as 10 esferas da Cabala. Ele está lá em Tiferet, está suspenso no nível superior, mas ele ainda não é integral. E o que nós pretendemos é a iniciação síntese que faz com que o unicórnio de luz depois transforme no unicórnio integral. E que passou pela experiência da matéria e da dualidade. Sim. E encontrou a integração e depois... Sim, tem sido dado aqui nos encontros da Air School. Demoradamente, detalhadamente. Anyway, existe um outro conjunto de mistérios que não são nem este poder explosivo da mãe na base da criação. Como vocês imaginam, o Big Bang, como se diz, toda a organização de matéria tem essa explosão no centro controlada. E ali tu tens o fogo sagrado, a tal vida que se move na direção oposta à narrativa. Digamos que as relações entre a base, a mãe e o zodíaco são fundamentalmente horárias. Viram dizer horários e fazer um movimento anti-horário? Foi mágico. E as relações do divino, pai, com o zodíaco são anti-horárias. Sempre. Sempre. Tanto assim que quando essa spark of life, quando essas fagulhas de vida se libertam, eu acho que estou a conseguir começar agora o encontro. Quando essas fagulhas de vida finalmente se libertam dos dedos de uma iniciada, dos dedos de um iniciado, elas representam o poder anti-horário do alto sobre a criação. É a transmissão da vida independentemente da fenomenologia, da termodinâmica, da narrativa, da cronologia, do karma, do dharma, das razões de ser. O termo ocidental é a graça. Graça. E isto é uma realidade poderosíssima que por ser tão poderosa, tão radical, os fascismos vários apoderaram-se imediatamente dela e começaram a descrever quais são as condições para a graça. Quando a graça é incondicional. Ou seja, todos nós recebemos graça. Não? Tu vais ao YouTube e dizes assim: filmes de indivíduos que estavam quase a morrer e não morreram. E depois tens lá coletâneas inteiras de indivíduos que o comboio passa-lhe à frente do nariz e um caminhão vira-se ao contrário e fica a 10 centímetros do pescador. Um homem cai de uma moto a uma velocidade altíssima e passa mesmo debaixo do caminhão de tiro. Tudo assim umas coisas baléticas. Tu ficas assim, se Deus não está aqui metido pelo meio. Não são possíveis, são. Há coletâneas inteiras no YouTube de quase mortes e que ninguém morreu. Ninguém ficou ferido sequer. Sim. E pode-se dizer assim, então, mas André, estatisticamente, em termos de matemática pura, claro que acontecem essas coisas extraordinárias. Exatamente. A matemática, sempre que é levada ao nível puro, absoluto, significa a graça. Quando as pessoas dizem que estatisticamente é possível, isso é a graça. Aquilo que é estatística e matematicamente provável, do ponto de vista metafísico, é o canal através do qual a graça atua. Por isso é que não há nenhuma oposição entre estatisticamente e a graça. É que aquilo que nós lemos como estatisticamente, quando nós dizemos, isso é uma coincidência, foi por acaso. Por acaso é o canal através do qual a graça divina atua. A probabilidade de, em 50 acidentes, haver um em que a pessoa não morre, existe. Que é de 50 para 1. E se nós dissemos de 1 milhão para 1, existe. 1 bilhão para 1, existe. Esse 1 bilhão para 1
é só linguagem humana, estatística, matemática, ao ler a graça atuar. Quando a graça atua, ela atua em total liberdade. Os mecanismos da graça são insondáveis. Agora há um pequeno detalhe. O auto-iniciado é a graça. Quer dizer, eu acho que é isso que é tornar-se engraçado. O auto-iniciado é um ser, e nós precisamos compreender isto. Nós já tivemos auto-iniciados, por exemplo, em Portugal. O Brasil teve auto-iniciados. A América do Sul teve os seus Quetzalcoatl, Thoth, Enoch, Hermes. Estes grandes iniciados, essa camada exterior da aura deles, que é representado no Rorik, no Mestre Moria, claramente, esses raios de luz que saem da alma, já não são a organização de forças, nem a organização suprema das energias, mas é o 13º raio a atuar através de uma iniciada ou de um iniciado. É a transmissão do Spark of Life. Eu não sei se essa transmissão é voluntária, quer dizer, dirigida pelo iniciado, ou involuntária, emanando do divino. Porque se nós dissemos, não, vem da mónada, no auto-iniciado já não há personalidade em mónada. Por isso é que é difícil de gerir um auto-iniciado, tu não sabes o que é que lhe vais dizer. O que é que vais dizer? Vais-te ajoelhar e dizer, você é o divino e não sei o quê. Ou vais dizer, então Zé Manel, vamos ali comer uma bifana. Para ele é tudo igual. Porque não há mais diferença. Vejam isso no Yogananda e nos grandes seres. Tu já não sabes o que fazer ali. Porque não... Ajoelhar está bem, não ajoelhar também está bem, está tudo bem. Não, tem 7ª iniciação. 6ª, 7ª. Estes que eu estou a falar de 6ª, 7ª iniciação. A 5ª já é o grande. Tu tens o iniciado, o grande iniciado e o alto. O alto iniciado, Enoch, Thoth, Ulicron, Elias, Melquisedeque. Melquisedeque não é um iniciado. Mas neste nível, então, tu tens a 6ª, 7ª iniciação. 6ª. Qualquer forma. Paralelismo com o 13º chakra e o Vata. Tem. Nós temos usado a palavra rodas para a atividade etérica concentrada dentro do corpo. Chakra. E estamos a usar a palavra centros ou polos para a atividade etérica e supraetérica acima do corpo. Rodas dentro do corpo, centros ou polos acima do corpo. De forma que nós somos 7 chakras, 5 polos. Agora depois, então e esse 13º? É um 13º núcleo? É um 13º polo, sim. Entre os mistérios maiores e os mistérios menores, existem aquilo que nós podíamos chamar os mistérios intermédios. Deixa-me só rir um bocadinho. Pronto, já passou. Lógico que entre os maiores e os menores tem que ser os intermédios, André. Ok. O que é que acontece? Os mistérios, estes mistérios têm a ver muito especificamente com algo que já não é estritamente psicológico e que não é estritamente elétrico no sentido vertical das relações entre o potencial orgásmico do universo e de tudo o que são núcleos materiais e o potencial iluminador e divinizante do polo oposto. Porque, em última análise, eles foram feitos para se encontrar. Faço-me entender. Há um nível de mistério que é intermédio, que é o mistério do homem e da mulher. O mistério... Eu estou a usar a palavra mistério como uma incomunicação não inteiramente cifrada e, portanto, para o qual ainda não temos uma total clareza. Quando eu digo o mistério do homem e o mistério da mulher, eu estou a tentar retirar o par cósmico
do nível meramente psicológico em que ele tem sido analisado sistematicamente e não remetê-lo de uma forma facilitista para uma coisa divina extrema. Faço-me entender. Eu estou a tentar criar um espaço ao meio. E, em última análise, há indivíduos que dizem assim, mas eu não sinto atração pelo sexo oposto. Eu não estou a falar de atrações pelo sexo oposto. Nem estou a falar de atrações pelo mesmo sexo. Eu não estou... Isso seria eminentemente psicológico. Eu estou a falar fundamentalmente de um ponto aqui e de um ponto aqui que tem de ser conhecido, praticado, integrado. Bem, integração é a palavra que nós usamos aqui. E síntese é a palavra que nós usamos aqui. Temos que encontrar um outro termo. Eu não sei. É uma coisa da ordem das metamorfoses. É uma coisa da ordem da alquimia. É uma coisa da ordem das crisálidas. A crisálida, o que é que a crisálida vive? É uma metamorfose, não é? Coitada. Pois, exatamente. E esses mistérios, é muito importante compreender isto, porque se vocês olharem bem, nós sempre compreendemos que a aceitação da infância, a aceitação do velho, quer dizer, a dialética puer senex, é um processo psicológico. Traumas de infância é um processo psicológico, ou conduz a processos psicológicos. Dramas de abandono, drama do filho único, drama narcísico, dramas, todos os processos psicológicos são pequenas encenações de verdades divinas. Ever. Sempre. Senão nem tinham piada. Como? O Édipo é uma encenação de uma verdade divina. O abandono é uma encenação de uma verdade divina. O sofrimento é uma encenação de uma verdade divina no reino humano. Porque nós não sabemos o que é que os miguéis deixam para virem ao mundo do espaço-tempo criar universos. Se calhar o nosso sofrimento é um fragmento, como é que se diz? Fratal do sofrimento de um grande Deus crucificado no espaço e no tempo. Quando nós não e no reino vegetal, quando se corta um bambu aos bocados, não é o mesmo que Osíris dividido em partes, e essa divisão em partes não é a nossa própria divisão psíquica, e a nossa própria divisão psíquica não será uma ressonância do pregar um Cristo cósmico na cruz do espaço e do tempo, e uma Sofia cósmica na cruz do espaço e no tempo. Quando vocês virem o Cristo na cruz, rodem sempre, está lá uma mulher por trás escondida, crucificada igualzinho. Esperemos que não seja de cabeça para baixo, mas crucificada igualzinho. Para os gnósticos é de cabeça para baixo. Para os gnósticos tu tens Cristo assim na cruz e depois tens outra aqui e ela está de cabeça para baixo. Atrás. É de loucos, eu sei. Mas porque ela tem a cabeça virada para a matéria. Lembra-se que a explosão dela é lá em baixo. Enquanto que a explosão... Faço-me entender. Mas ambos estão dominados pelo espaço-tempo. E nós não sabemos se o nosso sofrimento... Sabes, quando tu tens problemas de pele, quando te abandonam, quando não sabes onde ir, quando ninguém te liga nenhuma, quando te sentes insignificante, quando te sentes obsoleto, e depois de te sentires obsoleto, te sentes glorificado e já sabes, mas para que é que eu estou-me a sentir glorificado? Daqui a 5 minutos vou-me sentir obsoleto. Todo este processo psicológico, potência, impotência, um dos dramas masculinos, esterilidade, fecundidade, um dos problemas, se isto tudo não são ressonâncias de uma espécie, e agora vejam o sacrilégio, de imperfeição divina que tem a ver com o aprendizado que os deuses estão a fazer no cenário onde nós existimos, connosco. Porque se calhar eles são perfeitos no mundo do original deles. Mas quando se lançam para a criação no espaço e no tempo, encontram fases do universo que não lhes permitem ser perfeitos. Da mesma maneira que uma bailarina extrema não consegue dançar bem com botas da tropa. E nós não sabemos se eles não são grandes bailarinos, mas o divino, nesta era de desenvolvimento cósmico, diz, olha, para já só temos botas da tropa. E então tu tens os deuses
exímios a dançar com botas de tropa. Quer dizer, com coisas pesadas que nos permitem exprimir inteiramente o que eles são. E isso, em termos fratais e de ressonância, dá origem a muitos desencontros e muitos desfazamentos e muitas dores humanas. Eu não estou a dizer que as dores humanas são resultado das botas da tropa dos deuses. Ou estou. Estes dois mistérios, este nível aqui, que não é este, é se todos nós podemos dizer que os problemas psicológicos são pequenos dramas dos deuses. Abandono, filho único, desejo edipiano, Electra, incesto. Há mais questões? Deve haver. Injustiça. Há muito psicológico no impacto que isso tem em nós. E a pobreza? E a psicologia da pobreza? E a riqueza extrema? É uma das coisas mais dramáticas à face da Terra. A riqueza extrema. Toda a gente acha que continua a ser a mesma pessoa depois de ganhar 110 milhões de euros. Não continuas de certeza absoluta. Há uma metamorfose psicológica, não és mais a mesma pessoa e podes perfeitamente ser muito pior do que a pessoa que és hoje, como vocês imaginam. Portanto, não, assim, tudo isto são processos psicológicos. Agora, isto aqui são aquilo a que nós chamaríamos os mistérios metapsicológicos. Quer dizer, eles ainda não são a polaridade cósmica final. Sim. Ora, para simplificar, nós então diríamos que... Perdão. Não sei porque é que ela se foi embora. Ela tem... Aqui. Para simplificar, nós diríamos que existe, para a psique, uma linha do horizonte, que é o solo. Esta linha do horizonte recebe, em termos de Cabala, o número 10. É Malkut. É... porque Keter, se me permitem, está tanto aqui, no núcleo dos átomos, na base da coluna vertebral. Sim, dizer que Keter está na base da coluna vertebral já é muito spin. Mas pronto, já é andar... Vamos devagar. Então, mas se Keter não está na base da coluna... Se a coroa não está na base da coluna vertebral, o que é que aquela serpente está a fazer a morder a própria cauda no novo signo da Câmara Municipal de Coimbra? Quer dizer, o Ouroboros é mais ou menos uma equivalência. Vamos devagar, é melhor ir devagar. Ou não? 10. Solo. Solo igual a Saturno. Solo igual à legitimização. Tu podes conhecer a fechadura. Podes até ter a chave. Podes até introduzir a fechadura na chave. Aliás, consta. Mas nada disso é rodar a chave. Só Saturno roda a chave. A legitimização da existência, a autoridade final para entrar ou sair deste mundo é sempre Capricórnio. Nós só saímos deste mundo pelo Polo Norte, no sentido, se calhar, não tão simbólico, e, portanto, pelo Norte, pelo 25 de dezembro. Daí a questão dos deuses solares estarem todos associados àquela data. A rodar da chave que transmite a autoridade psíquica de eu vivi, eu paguei o preço, que é uma expressão um bocado pobre, eu fiz a travessia, eu conheço a Terra. Eu conheço a Terra. É esta a diferença entre Mória e o enviado do Arcanjo Gabriel. Quando eles se sentam, sabes, um vem das alturas indeterminadas de divindade e o outro vem do empilhamento das civilizações. E então estão um frente ao outro. Então tu tens um arcanjo azul, um anjo azul, e tens um mestre ascenso. E um pode dizer ao outro, eu conheço a Terra. E o outro pode dizer, eu conheço o céu. Ok, então vamos estabelecer uma estratégia
para expulsar as forças evolutivas deste planeta. São coisas diferentes. E eles cooperam sempre. A hierarquia e os anjos cooperam impecavelmente. O que nos mostra que não há conflito entre Saturno e o céu. Porque a hierarquia, Saturno, colabora com os anjos impecavelmente. Não existe fricção. A saída da Terra e o que dá autoridade sobre a Terra. É aquilo que se chama a chave da cidade. Sabes quando alguém recebe a chave da cidade? Isso é Saturno. É quando a cultura... Saturno tem a ver com a nossa projeção no coletivo e, portanto, com a nossa marca na civilização e numa cultura e no mundo. Qual é a tua marca no mundo? Claro que uma pessoa pode dizer assim, eu não tenho marca no mundo. Tu não sabes se tens. Tens Saturno, estás a deixar uma marca no mundo. A tua marca no mundo é o ato de rodar a chave que abre a dimensão terrestre para o céu. Nós não vamos para o alto sem deixar a nossa marca no mundo. Estás preparado para fazer essa transição. Sim. Ou seja, tu já tens a maturidade suficiente para o fazer. Sim. Em termos rigorosamente tradicionais, a porta da Terra é Câncer, é mãe. É ela que acolhe, nutre e permite. E a porta do céu é Saturno. Capricórnio. Curiosamente, em muitas astrologias, Capricórnio é a mãe. Não está determinado ser masculino ou feminino. Para já, é a resiliência, a robustez, a autoridade, a eficiência, a sobriedade, a correta consciência de proporções, a capacidade de não fazer nem a mais nem a menos e aquela deliciosa sobriedade do elder. Tu podes dizer, mas há crianças que já têm o elder, o ancião, a anciã. Absolutamente sim. Assim como há indivíduos que chegam aos 60, 70, 80 anos de idade e que não têm elder nenhum neles, continuam a ser adolescentes. O elder é essa qualidade saturnina capricorniana. Agora, Saturno pode, sim, a equanimidade tem muito a ver com balança e com a temperança no tarot, mas sim, Saturno sempre implica equilíbrio. O Saturno realizado, não estou a falar da função de Saturno no início, mas o Saturno Capricórnio realizado é sempre muito equilibrado. Aliás, é tão equilibrado que chega a ser neutro. E por isso é que as pessoas dizem que Capricórnio é frio. Ele não é frio. Ele inclui tanta informação em cada decisão que faz que parece frio. Mas ele é neutro. Isto é, ele está ao serviço do cosmos e não ao serviço de ninguém. Em termos astrológicos, o que é que representa a fechadura e o que é que representa a chave? Isso agora é uma aula de astrologia. É uma aula de astrologia. Olha, o que representa a fechadura é o zodíaco todo. E o que representa a chave é a tua própria psique. E o ato de introduzir e rodar é Saturno. Porque tu podes fazer muita coisa, mas o ato de rodar não é nem conhecer a fechadura, nem a chave, nem nada. Há quantas pessoas têm a chave e a fechadura e não fazem nada na vida? Aliás, aquela expressão de Deus, nós a quem tem... Exato. Deus dá fechaduras e chaves a toda a gente tem. Mas rodar é Saturno. A cumprir o Dharma. E pode-se dizer, isso tem a ver com o pão que o diabo amassou? Tem. Mas também tem a ver com a bavaroise de ananás que os deuses fizeram. Ou bavaroise de maracujá que os anjos nos deram. Quer dizer, é tanto de amar quanto de doce. Aliás, a Terra é uma ilha agridoce. Saturno não se pode reduzir. Por exemplo, só conheceste as coisas amargas, difíceis, violentas e dolorosas, não conheces Saturno. Não tens competência para sair da Terra. Nenhum deprimido, pessimista, angustiado pode sair da Terra. Não há, non available. Não, a tristeza, a depressão e a angústia, o pão que o diabo amassou, não te tira da Terra. Pelo contrário, até te prendem mais à Terra. Corrente à Terra. Se o indivíduo só consegue passar do açúcar para o mel, do mel para o açúcar, portanto, basicamente é uma abelha, também não vai sair da Terra.
Também não vai sair da terra. É quando o indivíduo conheceu o pão que o diabo amassou e as farófias dos deuses, já não sei porque. Pronto, para mim é mousse de manga. Papos de anjo. Tu vai. Pronto. Patrícia, o que é que fazemos com esta gente? Quando tu conheces esse mundo, quando conheces o mundo do prazer, da dor, mas não é só do prazer, da dor, por exemplo, muito importante, da ignorância e do conhecimento. Porque um pouco de conhecimento é mau. Muito conhecimento é muito mau. E por aí fora, pronto. Não, a sabedoria é Saturno. A sabedoria é Saturno. A sabedoria é Saturno. Pronto, a sabedoria é Saturno. Ok. Agora, o que se passa é que existe este fator aqui. E o solo é Saturno. O solo é a autoridade. O que acontece na gênese da psique feminina é que ela nasce subsolo. E o que acontece na gênese da psique masculina é que ela nasce suprassolo. Não é on land. Não é in terra. É acima, supra-terra e subterra. O problema da mulher e o seu grande poder é subterrâneo. Não estou a falar de subterrâneo no sentido menor dos com que é usado, sei lá, na linguagem comum. Underground. Não, mas a mulher tem qualidades subterrâneas. E o problema do homem, o seu potencial, é supra-terra. Nós estamos hoje a tentar criar um espaço para os mistérios do masculino e do feminino que finalmente não sejam mistérios da sexualidade e que não sejam mistérios horizontais da psicologia, digamos, das relações de geração, da psicologia dos costumes, da psicologia moral, da psicologia social, ok? É isto que era aqui que eu queria chegar. É isto que eu quero dizer hoje. O que eu quero dizer hoje é que há um mundo de mistério masculino e feminino que não é nem abissal divino, nem horizontal humano. Tem um espaço próprio. E que não pode ser tratado meramente como uma psicologia e não pode ser tratado como um conhecimento transcendente. Tem de ser tratado através de um novo tipo de conhecimento. Por isso é que os homens e as mulheres ainda têm relações poderosíssimas e mágicas entre si, porque elas não são nem os deuses, nem a mera esfera terrestre. É um ponto intermédio, fundamentalmente, se me permitem, quirótico.